Entrevista. Bom, damos sequência aqui à série de entrevistas especiais neste mês de dezembro. Hoje recebemos aqui no estúdio da Cidade FM o prefeito de Panelas, Rubem Lima. Prefeito, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos vocês. Um prazer estar aqui mais uma vez, voltando ao seu programa, dizer da alegria e da audiência que sei e com quantas pessoas estou falando nesse momento. Muito obrigado, prefeito. Eu queria perguntar para o senhor, que avaliação o senhor faz desse ano? Panelas, administração, mas também todo o cenário local e nacional. Como que o senhor define 2025 politicamente falando? Um ano desafiador, um ano de muitas incertezas, um ano de muitas expectativas, um ano de antecederam aí o processo eleitoral de 2026. Em um determinado momento parecia mais que as eleições seriam esse ano, em todos os aspectos. Quando a gente olha para o Estado, quando a gente olha para a nacional, nós vimos movimentações que não aconteciam sem 100 anos de eleição. E esse ano foi bem atípico. As coisas começam a se arrumar, mas ainda muito indefinido. Nós temos cenários múltiplos aí, em todos os aspectos, para o Estado e para o país, que as pessoas ainda não sabem o que é que vai acontecer, não sabem quem serão candidatos, não sabem quais as linhas que seguirão, e isso, toda hora saindo uma pesquisa daqui, uma pesquisa dali, e muitas vezes não sabem nem quem são os candidatos. Mas, administrativamente falando, não um ano diferente dos outros. Eu acho que esse ano tivemos muitas mudanças em relação aos custeios, em relação à chegada de dinheiro. Falo como prefeito, a movimentação que foi feita a partir do Tribunal de Contas, a partir do Supremo. Nós vimos aí as direções para as emendas de forma diferente, né? O Dino trouxe uma nova regra para poder fazer com que o dinheiro chegasse nos municípios, buscando mais transparência, buscando mais legitimidade para os investimentos, e isso deu uma mudada no formato do dinheiro chegar. Tem município ainda, feito nosso, que esperamos o dinheiro chegar e o dinheiro ainda não chegou, o dinheiro ainda para chegar. Então, mudanças aconteceram e isso repercute na ponta, onde acontecem as políticas públicas de verdade, onde acontecem as ações, onde acontecem as realizações, e isso tem mexido um pouco na estrutura. O senhor está esperando quanto de emenda que ainda não chegou? Bom, nós temos expectativa ainda para mais de 3 milhões de reais para esse ano, e estamos a menos de 15 dias úteis para terminar o ano, podemos dizer assim, tirando os feriados. É emenda federal ou estadual? Federal. Estadual também. E qual a destinação desse recurso? Bom, Vitor, nós temos expectativa para a saúde, para a infraestrutura, para o custeio da máquina, da administração. Isso tem apertado um pouco nossas contas, mas confiante em Deus e no trabalho feito para a gente poder fechar com êxito. O senhor acha que ainda esse ano consegue liberar? A esperança é que sim, as promessas que sim. Então, isso que eu falo por Panelas, eu sei que muitos municípios ainda têm essa expectativa e espero que aconteça. O senhor estava falando agora há pouco sobre essa efervescência política. Panelas também vive isso? Já temos esse cenário de eleição estadual, nacional, já nas rodas de conversa? Esse é o assunto da cidade ou não? Sim. De onde que não é, né? Em todos os lugares que a gente chega, as pessoas começam aí falar do cenário de Estado, seja para deputado estadual, seja para deputado federal, seja para senador, seja para governador, seja para presidente da República. Isso é uma conversa que acontece em todos os momentos, é conversa de rua já é conversa principalmente de redes sociais. Todos os dias que a gente abre aqui qualquer página que traga matérias políticas, tem aí a expectativa dos cenários que se desenham, né? Movimentações como a de ontem, lá em Cupira, o prefeito de Cupira fazendo adesão e apoiando o pré-candidato, assim podemos dizer, João Campos. Então, eu vi lá juntos Silvio Costa Filho, Miguel Coelho, Marília, alguns deputados, pré-candidatos a deputados, com João Campos lá naquela movimentação, com mais de 10 prefeitos. Então, isso são movimentações típicas de anos eleitoral. E aí a gente começa a ver que essa movimentação já desperta o interesse da população. Essa é uma eleição para além das questões eleitorais, partidárias, mas também uma questão importante para a administração municipal. Porque o senhor falou sobre as emendas. Hoje nós temos em discussão na Assembleia um projeto da mesa diretora para ampliar
a quantidade de recursos direcionados às emendas. Isso está em 0,9 e os deputados estão querendo levar para 1,5 da receita corrente. Seria mais dinheiro para emendas. E essas emendas poderiam ser destinadas pelos deputados para os municípios, como também as emendas federais. Então isso significa que as alianças que o senhor está costurando também têm essa expectativa de que esses recursos possam chegar em volume maior para Panelas. Com quem o senhor está articulando isso? Que promessas o senhor tem ouvido? Bom, o que a Assembleia faz hoje é uma expectativa de distribuição de poderes. Hoje, quando a gente vê a capacidade que as emendas têm de fazer a transformação nos municípios, é impressionante. Eu digo para você que se eu dependesse da receita corrente líquida do município, daquilo que nós temos de impostos arrecadados, daquilo que nós temos de FPM, ICMS, mal pagaria os compromissos mensais. O que me fez a diferença no município foi as emendas especiais, foram as emendas direcionadas, foram as emendas que foram colocadas através dos deputados e senadores. Se não fosse elas, eu não teria tido o êxito que nós tivemos. Então, poder ter um poder de barganha maior a partir da Assembleia Legislativa dos deputados, aumentando em mais de 50% a capacidade de direcionar as emendas, isso faz uma diferença muito grande. Isso aperta muito o Executivo, eu não tenho dúvida disso. Eu não vejo governo nenhum com folga orçamentária. Por mais dinheiro que tenha, as necessidades sempre são maiores do que a capacidade de fazer. Isso está dentro do contexto político. Nós estamos fazendo uma pavimentação com paralelepípedo numa rua, mas aquela que já tem expectativa de ter um asfalto. Nós temos um hospital, eu estou dando exemplos de lá de Panelas, que eu sei que não é muito diferente de outros municípios. Nós temos um hospital com mais de 40 anos, que foi feito hoje com uma defasagem muito grande. Já fiz diversas reformas, mas enquanto mais faz a reforma, mais eu vejo a necessidade de poder fazer um hospital novo. E eu foquei na construção de um novo hospital, nós estamos buscando verbas para isso, mas o que eu quero dizer, nós temos um hospital que é antigo, que é velho, eu quero um hospital novo. Então isso é próprio de todo governo para não fazer o dinheiro sobrar. Agora, desde que aplique-se com determinação naquilo que vai ter rentabilidade, naquilo que vai ter resultado, naquilo que vai ter mais entrega para o povo, isso é muito plausível. Então, quando a Assembleia tenta buscar um espaço maior nos valores, isso fortalece o mandato de cada um dos deputados. Mas quem são os seus parceiros para direcionar essas... Sileno Guedes é o nosso deputado. Sileno me ajudou muito, vem me ajudando muito e tem a expectativa que continue me ajudando aqui no Estado. A nível federal, nós temos o Silvio Costa Filho como deputado federal e hoje ministro, mas que ainda como deputado, com suas articulações, tem feito chegar investimentos importantes no município de Panelas. Os nossos senadores, e aí eu trago a minha gratidão aos três, ao Fernando Doeire, a Tereza Leitão, ao Humberto Costa, fizeram chegar dinheiro em Panelas, me ajudaram na administração, e eu sei que com as emendas impositivas, que eu sei com a liberdade que o Congresso tem hoje de direcionar esses recursos para o município, tem feito a diferença. Bom, então nesse caso significa que tanto o senhor quanto seus pares, prefeitos também, devem cair em campo como agentes importantes na busca por votos para esses candidatos parlamentares. Como que o senhor analisa o potencial dos prefeitos como cabos eleitorais nessa eleição de 26? Sempre muito importante. Quem não tem um prefeito aliado gostaria de ter. Uns trabalhando mais, outros trabalhando menos. Mas o prefeito, o vereador, aqueles que estão na ponta, eles têm uma identidade mais fácil com o eleitor, com a população. Digo isso por ter sido vereador, digo isso por ter sido vice-prefeito, digo isso por estar prefeito. Eu sei o elo que tem dentro do município essa corrente política quando se faz com coerência, quando se faz com a verdade, quando se faz trabalhando todos os dias. E eu sei que cada prefeito tem o seu trabalho. Um com mais dificuldades, outro com menos dificuldades, seja financeiro, seja de atuação, mas o papel do prefeito, o papel dessas lideranças políticas no município faz uma diferença que todos os deputados, senadores, governadores querem ter ao seu lado. Então, quando se trabalha, quando se busca o voto, eu sei que traz resultado. Apesar do que, quando a gente fala em voto de presidente, voto de governador, é um voto que sai do coração. É um voto que é sentimento. Tem mais efeito, então, para a eleição parlamentar do que para a eleição do executivo, é isso? É isso que se enxerga. Quando a gente tem aí um prefeito, um grupo político trabalhando em torno de um deputado, consegue pessoalizar mais o voto.
Quando você vê o voto do presidente da República, nós tivemos aí há pouco tempo, de forma muito dividida, e o país ainda mostra muita divisão nesse sentido, quem votou com Lula, quem votou com Bolsonaro. Então você tirar um eleitor de Bolsonaro para votar em Lula, você tirar um eleitor de Lula para votar em Bolsonaro, isso é uma coisa que ficou cada vez mais difícil. E não é muito diferente para governador. E o senhor tem eleitores dos dois campos? Eu tenho eleitores dos dois campos. Eu acho que a gente precisa viver a democracia e aceitar as diferenças. Eu tenho colocado nas nossas falas, nas nossas atuações, a importância de ter uma identidade política no município para mostrar força e buscar resultados. Então, a partir do entendimento, a partir da força que uma corrente política dentro do município pode trazer para um deputado, para um governador, para um senador, para um presidente, isso mostra a expressão e o quanto o povo tem decidido a importância de estar nesse alinhamento. E isso tem fluído, isso tem trazido resultados muito concretos no município de Panelas. Aí nós tivemos aí quase 50% dos votos para os nossos deputados há 4 anos atrás, há 3 anos atrás. Silvio Costa Filho saiu de Panelas com mais de 6.700 votos, de um pouco mais em média de 15 mil apurados. O Sileno Guedes, quanto deputado estadual, ele teve quase 6.500 votos. Então foi uma votação que traz o respaldo a gente poder voltar a bater na porta dessas pessoas e dizer que Panelas precisa de investimentos, dizer que Panelas precisa fazer parte do direcionamento dessas emendas e das políticas públicas, além das emendas, para poder fazer com que o município tenha uma qualidade de vida melhor. Prefeito, a estratégia da governadora tem sido de angariar prefeitos na base aliada dela, inclusive muitos deles filiados ao PSD, que é o partido dela. Qual é o efeito disso para a região? O que o senhor tem sentido na região, não especificamente em Panelas, mas na região como um todo? Isso tem um efeito eleitoral ou não? Ela não está errada, né? Eu acho que ela e qualquer pessoa que estivesse à frente de um pleito como o dela, futuro à frente do Estado como ela está, eu acho que faria esse mesmo caminho. Tem repercussão? Tem. Os prefeitos que se engajarem, os prefeitos que buscarem resultados, tendem a fazer entregas. Agora, eu repito, o voto de governador, o voto de presidente, ele é um voto que sai do sentimento, sai do coração. É muito mais difícil a influência dos prefeitos, é muito mais difícil a influência de políticos mudarem essa direção dos votos, seja para votar nela, seja para não votar nela. Esses prefeitos já estão ganhando um tratamento diferenciado, o senhor acredita? O senhor está no campo oposto. Bom, normalmente, quando se trata de campos aliados, existe aí uma flexibilidade maior na entrada, existe uma flexibilidade maior nas políticas públicas, no direcionamento. Na prática é isso. Por mais que na teoria não caiba, por mais que não se admita, mas na prática é isso, né? Então eu acho que existe um esforço aí de quem está recebendo essas vantagens a mais, de quem está recebendo essas condições a mais, para poder trabalhar melhor a condição do voto. A questão de campanha propriamente dita, o senhor acha que já estamos num clima de campanha mesmo? O senhor citou a presença do prefeito do Recife, João Campos, em Cupira. A governadora vem hoje aqui a Caruaru. Estamos já em pré-campanha, prefeito, ou não? São movimentos institucionais. Eu acho que só falta pedir o voto, Vitor. Só está faltando isso, né? Eu acho que só falta dizer o número e o voto. É perceptível a intensidade de quem tem pretensões políticas para o ano de 2026 em todos os campos. Você não vê esse tom, você não vê esse formato que as pessoas chegam até os municípios, até as pessoas. Então eu acho que isso é próprio também de ano pré-eleitoral. Eu acho que teve uma intensificação maior. Eu acho que foi além do normal para esse ano. Nós estamos terminando 2025, mas movimentações grandes houveram. E você vê ainda muitas indefinições. Muita coisa aberta ainda, muita coisa para acontecer. E eu acho que nós vamos chegar no período próprio de eleições em 26, a todo vapor, com as pessoas muito apontadas aí, já com muita disposição para entrar na campanha dita mesmo. Se o senhor pudesse comparar 22 e 26, o que o senhor acha que vai ter de parecido e o que vai ser diferente dessa eleição? Bom, o que a gente vê para o Estado, a gente vê uma situação que deve ter uma eleição definida em primeiro turno. Eu não consigo enxergar para o Estado o segundo turno, até porque a gente vê duas forças hoje no campo político. Em 2022 nós tínhamos um cenário diferente. Nós tínhamos Anderson, nós tínhamos Miguel, nós tínhamos Marília, nós tínhamos Raquel e nós tínhamos Danilo. Nós tínhamos 5 nomes que hoje muitos tinham a certeza de que estariam no segundo turno. Quantas candidaturas o senhor estima para
para o ano que vem? Hoje eu vejo 2 candidaturas para o ano que vem. A terceira candidatura ou a quarta candidatura eu acho que não terá força suficiente para levar uma eleição para o segundo turno. Mas o senhor imagina que vem uma candidatura do PSOL e uma do Novo? É possível que tenha. Ivan Moraes e Eduardo Moura. É possível que tenha. E aí eu acho que não terá força de levar a eleição para o segundo turno. Então a gente vai ter praticamente um plebiscito. Se a governadora deve continuar ou não. Exato. Eu acho que nós vamos ver um cenário de eleições esse ano de 2026 como não me lembro ter visto, né? Então é uma eleição muito direta mesmo. É uma eleição de continuar ou não continuar, né? Eu queria perguntar para o senhor sobre questão administrativa. O que hoje seria fundamental como foco de investimento para a região, para Panelas? Quem poderia tocar de fato a população? Que discurso poderia tocar de fato a população para ganhos efetivos? O senhor acha que, olha, se disser isso aqui na minha região, as pessoas vão olhar com mais atenção? A geração de emprego e renda. Esse é o maior desafio para mim lá em Panelas. As oportunidades que as pessoas esperam e a limitação que nós temos de atender. E aí eu sei que esses esforços, eles são válidos quando a gente tem um direcionamento e busca de forma concreta essas entregas. E eu vejo isso hoje na área da confecção. Nós temos um polo importante aqui de confecção que compreende Toritama, Santa Cruz, Caruaru e chega em Cupira com muita força, não é de hoje. Então, Panelas já abre um espaço importante para isso. Eu vejo a juventude hoje do nosso município, ao invés de buscar o emprego fora, ao invés de viajar, muitos que viajavam para São Paulo hoje começam a voltar, já não conseguem colocar o sul do país como um destino, porque graças a Deus conseguem uma oportunidade de geração de emprego e renda no município. Esse é o discurso de campanha da governadora. Pois é, porque ela sabe o quanto é importante isso acontecendo nos municípios. Eu tenho essa experiência. Fui a São Paulo há uma semana atrás, vi muitos conterrâneos lá e dizendo que as pessoas já não têm São Paulo como um destino mais. E eu vejo que a confecção no município tem tido um papel importante nesse sentido. Então, para isso, nós estamos investindo. Nós fizemos uma parceria com a empresa lá de Bonito, que cuida, que fabrica o sofá, e vamos estar fazendo em Panelas agora, de forma cooperada, uma oportunidade para mais de 30 pessoas trabalharem nos segmentos. Nós temos pessoas nos distritos, nos povoados, na zona rural, trabalhando com confecção. E eu quero poder investir ainda mais para trazer essas oportunidades e, de fato, gerar emprego e renda de forma concreta e que as pessoas possam ter essa percepção, possam receber o seu dinheiro sem precisar sair de casa, produzindo em casa, produzindo no município. Isso vai fazer uma diferença muito grande. E aí, Vitor, a infraestrutura do município, ela conta muito. Eu consegui agora fazer um lançamento há 2 meses atrás, há 1 mês e meio, de um pacote de investimento para o nosso município de aproximadamente 25 milhões de reais. Isso para a gente foi um ato importantíssimo na expectativa da melhoria da qualidade de vida nos mais diversos setores, e isso traz, sem dúvida nenhuma, um impacto muito positivo, porque as pessoas que estão no município, as pessoas esperam pela melhoria da infraestrutura e dos serviços. E nós fizemos um esforço muito grande para que esse momento pudesse acontecer e existe uma expectativa muito positiva nesse sentido. Nós vamos estar investindo em asfalto. Nós trouxemos o recapeamento de asfalto para o distrito de Cruzes nas vias principais. Era uma expectativa muito grande e hoje é realidade. Nós trouxemos a partir da BR-104 até o distrito de São Lázaro, que é o nosso 4º distrito, um trecho de 5,5 km, o revestimento asfáltico nessa estrada por completa. Então a gente traz mais qualidade de vida, a gente movimenta a economia desse lugar a partir da economia que as pessoas fazem com o carro, porque melhora o acesso, melhora a estrada. Nós garantimos agora, assinando ordem de serviço, 100% de calçamento, tirando 100% das ruas da poeira, da terra, garantindo para a sede do município. Então isso é um feito que nós já estamos realizando. Nós conseguimos asfalto também para o distrito de São José do Bola, estamos prestes a trazer a implantação. Nós temos a expectativa de asfaltos para a sede também, melhorando a qualidade de vida na rua das pessoas que transitam por lá e esperam esse recapeamento asfáltico. Mas o senhor está querendo me dizer, então, que depende do investimento público também a geração de empregos a que o senhor se referia? Sim, sim. Quando eu falo em tantas obras como essa, a gente está falando de empregos também, a gente está falando de pessoas que estão trabalhando. Dentro desse pacote de investimentos, nós trouxemos também a iniciativa privada que anunciou, nós fizemos a doação de uma área para poder abrir uma britadeira,
onde nós teremos lá, a partir de uma jazida, o pó de pedra, a brita, isso para construção civil, para asfalto, para uma série de segmentos aí, que deve gerar de forma direta aproximadamente 40 empregos e um investimento de mais de 6 milhões de reais. Então isso foi anunciado também. O senhor está falando sobre um potencial a ser explorado da cidade. Algum outro que o senhor enxerga que, se tivesse um fomento especial, de repente poderia atrair empresas, gerar emprego na cidade? Bom, a agricultura é um segmento com a pecuária. O que tem de mais intenso no município é a agricultura familiar. Mas pessoas no campo gerando renda, produzindo riqueza a partir da criação, a partir da plantação. Nós temos aí, além da confecção, essas oportunidades que vêm com investimento público, e vem com o investimento da iniciativa privada. Isso gera emprego, isso gera renda. E a partir do momento que as pessoas não precisam sair do município para poder ter o seu sustento, para poder ter a oportunidade de trabalhar, isso faz uma diferença muito grande, porque o dinheiro que se recebe ali se gasta ali. Movimenta o comércio local, movimenta a oportunidade de gerar emprego e renda de forma terceirizada, e os empregos diretos e indiretos fazem a diferença para a economia do município de forma absurdamente positiva. Eu fiz uma pesquisa aqui rápida nos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e a movimentação até aqui no ano inteiro em Panelas é de 56 novas vagas de trabalho. Então é quase que uma estabilidade, né, prefeito? O senhor imagina, eu não sei se o senhor tem esses dados também assim de cabeça, mas o senhor imagina quanto seria necessário hoje para deixar Panelas em pleno emprego? O senhor tem uma estimativa, não? Bom, você sabe como é que funciona, né, esse índice de desemprego, né? O índice de desemprego é medido pela procura. Quando não existe procura, não existe dados de desemprego. Eu acho que isso é meio incoerente, mas não é eu que vou mudar a metodologia do país em relação a esses números. Na prefeitura nós temos mais de 1.000 pessoas que trabalham de forma que esperam pela prefeitura, que depende da prefeitura. E a prefeitura sabe que se tivesse outra quantidade de vagas como essas vagas seriam ocupadas também. Então a gente trabalhar em torno de 1.000, 1.200 novas vagas de emprego faria uma diferença muito grande. Resolveria o problema? Não resolveria, mas nós estaríamos ofertando para a nossa juventude um número significativo. É o que acontece nas empresas, nas indústrias, o que acontece na região. A exemplo de Bonito, que deu um salto muito grande na geração de emprego e renda a partir das indústrias que se instalaram por lá. E isso seria um sonho nosso no nosso município, em qualquer município nosso, desse porte que Panelas tem. Prefeito, queria perguntar para o senhor também sobre a visita do presidente Lula. Esteve em Cupira recente para a inauguração da barragem Panelas 2. Queria saber se o senhor esteve presente, o que o senhor imagina que essa eleição nacional vai trazer de reflexo local. A gente ainda tem muito voto no presidente Lula, tem muitos bolsonaristas na região. O que o senhor acredita que essa eleição para presidente vai trazer de efeito para a região, para Panelas em especial? A vinda do presidente Lula teve uma movimentação muito grande, até além do que se esperava. E eu atribuo isso ao sentimento que as pessoas têm com a identidade do presidente na nossa região. O presidente Lula em Panelas teve mais de 75% dos votos. Esse número, se ele não se manter, ele se amplia. Isso é uma identidade própria da nossa região e, posso dizer, do Estado, né? É uma identidade muito grande, muito forte com a história de Lula, com os benefícios sociais que fez chegar nos municípios e que as pessoas têm um carinho muito grande por ele. Quando eu digo que a movimentação foi grande, foi de gratidão também. Aquela obra ali se esperava por muito tempo, principalmente a Mata Sul, que passou aí por vários momentos difíceis a partir das enchentes. E aquelas barragens de contenções, a exemplo da Serra Azul, a exemplo da Panelas 2, a exemplo de outras, da Igarapeba, que foi autorizada ali naquele dia, isso trará um alívio e um conforto maior no que passaram no passado e agora espera-se que isso não passe no futuro. Com a contenção dessas águas, tende a ter uma qualidade de vida e uma estabilidade maior. Mas temos mais lulistas do que bolsonaristas ou o senhor acha que os lulistas são mais mobilizados? Sem dúvida nenhuma. Os números das últimas eleições e os números das pesquisas apontam para isso. Com todo respeito a quem não vota em Lula, com todo respeito a quem ainda tem a linha bolsonarista, eu acho que, repito, a democracia é isso, mas de forma esmagadora, os eleitores de Lula, eles têm grande maioria. Na região aqui nós temos muitos bolsonaristas, né? Eu sei que tem, mas se você vê os números, eles têm uma diferença ainda muito grande. O senhor acredita que esses bolsonaristas vão seguir a indicação
de votar no filho do presidente que foi lançado por ele como pré-candidato, ou o senhor acha que vão acabar migrando para outro candidato? Pergunto isso porque saiu uma pesquisa da Datafolha que aponta que só 8% concordam com a indicação, 22% apoiariam a indicação do ex-presidente para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e 20% para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O senhor acha que esse nome, o Flávio, vai mobilizar ou vai dispersar esse voto bolsonarista? Hei de concordar que as pesquisas refletem o sentimento do povo, verdadeiramente. Eu acho que é esse o sentimento, eu acho que o Flávio não representa o sentimento que o povo tem pelo pai. Eu acho que esses números aí são condizentes com a realidade e penso que a dispersão aí deve acontecer. Nós temos aí vários nomes bons de direita que se colocam como pré-candidatos, se colocam à disposição para serem candidatos. Acho muito difícil alguns desses aceitarem o desafio. O exemplo do governador de São Paulo, o Tarcísio. As pessoas de São Paulo se dão como um governador reeleito. Eu não sei se ele estaria disposto a abrir dessa condição para poder vir para um cenário nacional e aí colocar em xeque uma candidatura que não é fácil. Então, essa pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, o senhor entende que favorece o presidente Lula em busca da reeleição? Entendo que sim. Prefeito, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Feliz ano novo para o senhor. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos que fazem a Rádio Cidade. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando desse programa. Eu trago aqui o sentimento de gratidão pelas oportunidades aqui de poder conversar com as pessoas do nosso município, as pessoas da região. Desejo para vocês boas festas, desejo muito sucesso e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, prefeito. Através do senhor, leve o nosso abraço a todos de Panelas. Muito obrigado. Fechamos aqui o Cidade Entrevista. O prefeito Rubem Lima de Panelas conversou conosco.